Negacionismo, terra plana, alienígenas do passado e presente também, terra jovem e etc. Aliás, interessante, né? São várias teorias aqui. Depois eu vou falar qual que eu gosto mais, tá? Faz parte do espírito de nosso tempo. O que explica isso? O que você acha, Tiro? O que explica todas essas teorias da conspiração, esses negacionismos aí? Tentar explicar isso é muito complicado, né? Como é que a gente entende que durante um tempo a ciência sempre foi colocada em primeiro lugar? Século XXI, a gente falando de carros voadores, carros elétricos, ida para Marte, e as pessoas questionando o formato do planeta Terra, né? É um fenômeno que, assim, e aí vai ser a minha opinião, né? Ela e mais R$5 a gente pega um busão ali fora. Não tem uma explicação muito plausível para isso. Eu costumo brincar que foi o problema da água do volume morto, né? Quando a gente teve que os reservatórios ficaram vazios. Devia ter alguma bactéria ali, não sei, que se infiltrou nas pessoas e deixou as pessoas dessa forma. Porque como você nega a evidência? As evidências são fabricadas, são produzidas cientificamente, né? E você consegue encontrar evidências de todos os lados, né? Você vai falar de evidências do Holocausto, você tem dados norte-americanos, britânicos, franceses e soviéticos. Então, assim, soviéticos e americanos que se odiavam, né? Os dados estão ali, eles podem ser anexados, podem ser analisados e você vai ter a mesma conclusão. Houve um holocausto. Houve um holocausto na Armênia. Se a gente olhar para a história do Brasil, inclusive, o negacionismo ele vem forte, né? Primeiro negando a questão da escravidão, né? A violência da escravidão, que infelizmente tivemos aí uma pessoa que foi eleita presidente do Brasil, que disse que quando as caravelas chegavam na África, né, os africanos pediam para vir para o Brasil serem escravizados. Gente, eu não consigo mensurar o tamanho do absurdo que é uma pessoa falar isso em rede nacional, né, e simplesmente isso ser ignorado, né? E aí tem a questão da romantização de novelas, né, que quando vão contar alguma história de época, colocam os personagens lá e se perdem nas escaramuças, nos romances, e dá a impressão de que a escravidão foi uma coisa ok. É impossível falar que a escravidão foi uma coisa ok, né? Se a gente olhar para os relatos, se a gente olhar para as evidências, né, haviam fazendas de reprodução humana, haviam crianças, bebês lá nos Estados Unidos usados como isca para pescar crocodilo em pântano, né? Os castigos eram severos, marcavam-se pessoas a ferro. Como isso não pode ser entendido como uma barbaridade? Quem eram os bárbaros, né? E tudo isso sob ali um manto do liberalismo, né? Não tem outra forma de falar isso. E até quando a gente fala de escravidão, qual tipo de escravidão, né? Porque tem vários tipos de escravidão, né? Antes da Idade Moderna é uma forma de escravidão. A Idade Moderna, ela cria um novo conceito de escravidão, né? Mas o Rafael, em outro comentário aqui, ele faz um comentário que chega próximo da minha tentativa de resposta, né? Ele fala, é mais sobre o sentimento do saber do que sobre o conhecimento em si, né? Como Tir sabe, né, os colegas também, eu estudo psicanálise e o grande lance da psicanálise é que o Tir tá rindo aqui porque é o momento Freud, né? Sempre tem o momento Freud. Mas o grande lance da psicanálise é que a partir da psicanálise, a partir do Nietzsche, né, a gente entende, é claro que o Nietzsche é outra coisa, né, mas são os filósofos da suspeita, né? A gente entende que nós somos movidos muito mais por emoção do que por razão. A razão é um esforço de tentar entender o nosso comportamento irracional, né? Porque nós somos movidos por afetos, né? E esse negacionismo é uma tentativa emocional de validar as minhas crenças, os meus desejos, as minhas vontades. De me inserir num grupo determinado que vai me aceitar. Perfeito, não tem, isso, né? Tem até aquele documentário na Netflix que fala sobre a Terra plana. É isso. Se você for a fundo, ninguém realmente acredita naquilo. Ou às vezes acredita, mas não quer pesquisar muito para saber se é verdade ou não. Porque o que importa mais é fazer parte do grupo. Eu vou ali ver uma aurora boreal e descobrir que, caramba, exato, a Terra é redonda, meu Deus. E você não vai, porque se você for, a sua crença vai estar em xeque. Os poucos que vão são aqueles corajosos, né? Esses são corajosos. Esses são corajosos. Eu vou falar um absurdo, eu vou sustentar meu absurdo até provar que ele está errado.
Exatamente. Fala, gente, vocês fizeram uma vaquinha pra eu estar aqui e olha, eu tava errado. É uma coisa fantástica. Outras coisas, por exemplo, aí tem alguns canais no YouTube, né? Que o cara começou fazendo programas sobre cavaleiros medievais, sobre brasões, né? E de repente trazendo visões aí que também são negacionistas, como por exemplo, uma coisa que é polêmica, eu vou falar dos bandeirantes. Né, Tá. os bandeirantes, os grandes heróis paulistanos, civilizadores que fizeram o Brasil ser grande como ele é. Cara, assim, territorialmente, eles expandiram as fronteiras da colônia portuguesa. Agora, não se pode negar a violência que estava inserida nesse contexto. Ah, mas eles eram... Não, cara, eles eram bárbaros. Eles eram selvagens, né? Eles estavam caçando vidas para escravizá-las. Eles eram homens de seu tempo. Isso não torna eles pessoas boas. Né? Tem uma importância expansionista, geográfica, política, mas para algumas pessoas você fala mal dos bandeirantes é você querer ofender a pátria. Que pátria? Não, mas esse exemplo que você trouxe é muito bom, porque assim, é um exemplo de revisionismo, e é um ótimo exemplo de revisionismo, porque é comum que no período ali da expansão territorial brasileira, da exploração da terra brasileira, os bandeirantes vão ser vistos como heróis pelos portugueses. Né? E pelo povo que está colonizando, pela sociedade emergente ali que se enxerga muito mais como descendente de portugueses, né? Só que hoje em dia, que já passou tudo isso, a gente analisa com uma visão um pouco mais cética, um pouco mais fria, e a gente pode entender, eles são heróis para alguns portugueses, mas são vilões para os negros, para os indígenas, para os escravizados que tentavam fugir. Não vamos ignorar os grupos marginalizados. E você me trouxe aqui uma coisa que eu sempre uso em sala de aula e o pessoal aí do Pão de Queijo, Minas Gerais, me perdoem. Ah, não perdoo não, hein? Amo vocês. Não perdoo não. Né, mas, Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, a revolta que não foi. Né? Uma revolta de uma classe social burguesa, donos de minas, poetas, padres, militares, donos de terra, que se revoltam contra a cobrança de impostos imposta por Portugal e querem fundar a República Mineira. Não tinha República Brasileira, não tinha independência do Brasil. E foi uma revolta que os caras não instalaram uma biribinha na praça. Silvério foi lá, dedurou a galera, virou herói do Império, foi promovido, a galera foi presa, todo mundo tinha costas quentes, menos o Joaquim José. Joaquim José morreu. Né, morreu careca, morreu sem barba, enforcado, esquartejado, era um traidor da coroa. E foi o que teve a morte mais violenta. E quando você proclama uma república no Brasil, uma república proclamada por militares e por fazendeiros que estavam bravos, chateados, tristes, porque o imperador acabou com a escravidão e eles queriam que a escravidão continuasse, quem vai ser o herói dessa república? Quem vai ser o símbolo, o mártir? Quem vai ser pintado como um Jesus Cristo, né, que morreu para salvar o Brasil? O Tiradentes, que era um cara branco numa revolta de brancos da elite, que uma revolta em que eles não queriam acabar com a escravidão. Ele era um militar. Você pega ali todos os ingredientes para criar um herói. E aí se você olhar para a Conjuração Baiana, era a mesma coisa, com a diferença que na Conjuração Baiana você queria a participação popular, você queria o fim da escravidão, o fim da segregação. Por que que os mortos da Conjuração Baiana, né, por que que o Lucas Dantas, eles não são heróis? Porque eles são negros. E aí vem a questão do racismo estrutural, isso é matéria para outro podcast. E esse aí... Mas negamos o direito de 4 heróis que defendiam a mesma coisa que o Tiradentes, com um a mais, né, acabar com a escravização, mas o Tiradentes é feriado, herói da pátria, né, tem um dia só para ele, liberdade antes que tardia, liberdade para Minas Gerais. Os conjurados baianos queriam a liberdade para a Bahia. Mas já que o Tiradentes pode ser herói, por que não temos uma data para os conjurados baianos? Ou para a revolta dos alfaiates, né, quando usava-se essa terminologia que tirava ainda mais a importância da revolta baiana. Né? Desculpa aí, pessoal de Minas Gerais, mas a gente sabe que... Você só tá perdoado porque não dá para ir contra os fatos, né?